Eu tô com Carlos Simões. O que você vai ver agora é o retrato do descaso, do desrespeito, da falta de punição e da injustiça que a gente vive. Uma mulher estava pilotando a moto, caiu num buraco aberto pela Compesa, onde já foi o terceiro acidente e não tinham feito absolutamente nada. Quem é que vai pagar por isso? Carlos Simões, muito boa tarde, a informação é com você. Oi, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Bora Pernambuco. Pois é, Eduardo, esse acidente, que a gente viu nas imagens chocou todo mundo. Isso porque essa mulher que estava aparecendo aí nas imagens estava indo para casa de uma amiga, ela estava usando uma moto e infelizmente acabou caindo no buraco e se feriu. E a gente vai mostrar daqui a pouco uma entrevista com ela, Eduardo. Mas antes da gente ver essa entrevista, eu vou mostrar aqui a reportagem da Luciana Queiroz, que esteve lá mais cedo e viu toda a situação. E é isso que a gente vai assistir agora, Eduardo. Nas imagens do circuito de câmeras de segurança, a moto aparece descendo a ladeira da rua José Lourenço Lima, no bairro dos Bultrins, em Olinda. É muito rápido, mas observe que a condutora perdeu o controle do veículo e caiu. De acordo com testemunhas, a jovem de 20 anos sofreu um ferimento no queixo e arranhões pelo corpo. Os vizinhos socorreram ela, tirou ela de dentro do buraco, colocou na calçada e ela desmaiou, depois voltou. O pessoal chamou o SAMU, só que o SAMU não veio. Ligaram para os pais dela e os pais vieram buscar. E acredite, ainda na noite do sábado, um motorista de transporte por aplicativo que tentou livrar o buraco caiu na canaleta. Do que ele veio pegar um passageiro aqui em cima. Então ele tentou subir a ladeira. Como não tinha ninguém na rua para avisar, aí ele tentou, não conseguiu, quando ele foi dar ré, caiu na canaleta, desviando do buraco. E no último dia 4, o motorista desse outro carro, que também tentava livrar o buraco, perdeu o controle da direção, mas não sofreu ferimentos. Segundo os moradores, havia um cano estourado no local. Só depois do acidente envolvendo a motociclista, uma equipe da Compesa esteve aqui. Ontem o buraco foi tapado e a área foi isolada. Mas o acesso aos moradores continua complicado. Só dá para passar pela metade da rua. Tem que passar com muito cuidado mesmo. A Compesa aqui, nesse alto, onde ela passou, a desgraça ficou, a rua todo dia tão estragada por causa dela. Cara, esse é um problema crônico que já existe há muito tempo aqui no bairro dos Bultrins como um todo, né? Essa rua aqui, você vê que o estado dela é um estado lamentável. Ela consta na prefeitura de Olinda como calçada, porque calçaram o lado de lá, mas não calçaram o lado de cá, a continuação dela. E o desleixo muito da prefeitura junto com o PES e os outros órgãos. Pois é, Eduardo, a gente viu aí na reportagem, que essa mulher foi vítima de um acidente, aconteceram outros acidentes depois, e aí a gente viu na reportagem a primeira entrevista, uma testemunha disse como é que foi o socorro, mas agora eu estou com a vítima desse acidente, a Maria Fernanda, ela que é técnica em enfermagem. Maria Fernanda, boa tarde para você. Queria que você explicasse para a gente o seguinte, a gente está vendo que você está aqui com ferimento no queixo, levou 4 pontos depois que abriu uma ferida aqui no queixo, está com dificuldade de andar, quando eu cheguei aqui eu observei isso. E aí eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, naquele dia que aconteceu o acidente, você estava indo para onde? Estava de moto? Como é que foi a situação? Então, eu estava indo dormir na casa da minha amiga. Até então eu nunca tinha ido de moto para aquele lugar. E aí eu acabei entrando na rua errada, eu não sabia que a ladeira era daquele jeito. E aí eu fui tentando frear quando eu percebi que a ladeira era de barro, porém a moto derrapou e eu perdi o controle. Mesmo freando, no vídeo dá até para ver que eu estava tentando frear. E como não era de noite, não tinha muita visibilidade nem iluminação, eu só fui ver o buraco quando estava em cima. E aí caiu e a moto dentro do buraco. Você tocou num ponto importante, visibilidade, porque o que eu observo nas imagens é que além de ser à noite, não ter iluminação, o buraco, pelo que eu vi nas imagens, e aí você pode me confirmar agora, não tinha nenhuma sinalização, né? Nenhuma. Nem antes, nem ao redor dele, não tinha nenhuma sinalização. Não dava para perceber que estava sendo feita uma obra ali. Não dava. E aí você disse que caiu de moto, e como é que foi? Ficou ferida, isso aí a gente tá vendo agora os ferimentos, Como é que foi? Só foi aqui no queixo, tá com dificuldade de andar, como é que tá a tua situação? Então, quando eu caí, eu tentei me levantar, mas
não consegui porque minhas pernas doíam muito, principalmente a direita. E aí eu lembro que eu vi muito sangue na minha mão e eu não sabia de onde era o sangue. De início eu achei que eu tinha quebrado algum dente, algo do tipo. Mas aí depois eu vi que também me arranhei muito. E aí uns moradores que me ajudaram muito vieram me tirar do buraco. Me tiraram a moto, me colocaram na calçada. Eu lembro de algumas coisas, porque eu desmaiava e voltava, assim, desmaiava e voltava. Eu ouvia as vozes, mas eu não via tudo. E aí eles perguntaram meu nome. Uma das pessoas que me ajudaram estava ligando para o SAMU, pedindo algumas informações do que fazer para me ajudar. Mas eu tentava responder, mas ao mesmo tempo eu desmaiava por conta disso. Um dos moradores até tirou a camisa para estancar o meu sangue do queixo, porque estava sangrando bastante. A Compesa informou em nota que vai prestar assistência a você. E a gente quer saber se já houve um contato da Companhia Pernambucana de Saneamento com você, já entraram em contato com você, já estão prestando algum tipo de assistência? Então, de início eles tinham entrado em contato com meu pai e hoje falaram comigo. Hoje falaram sobre uma visita que iria ocorrer para ver sobre essa questão do que ocorreu com a moto e o que ocorreu comigo. Mas até então foi só falar, mas eu ainda não vi ninguém. Agendaram essa visita para quando? Para hoje. Hoje à tarde, é? Sim, hoje é às 2 horas da tarde. Certo. Enquanto isso, como é que está a tua situação? Tu está em casa, se recuperando, está gastando com medicamento, com curativo? Sim, eu levei esses pontos no queixo, né? Fora isso, eu tô mancando um pouco por conta do impacto do acidente. E também eu vou ter que ir para algumas consultas no mucomaxilar, porque eu acabei tendo uma pequena fratura aqui na minha mandíbula, no lado direito. Aí eu tô tendo um pouco de dificuldade de falar, mastigar. E aí, fora isso, eu também estou tomando alguns remédios para dor mesmo, por conta que meu corpo está bem dolorido. Certo. A gente falou do prejuízo físico, né, de todo o procedimento de saúde que você está sendo acompanhada, não é isso? Mas aí eu queria saber também do prejuízo material. Em relação à moto, o que foi que aconteceu? Você teve algum dano? Vai precisar manutenção? Então, a minha moto era nova, porque foi um presente que eu ganhei quando eu terminei o técnico de enfermagem. E aí ela não tinha nenhum arranhão, agora ela está bem arranhada no farol. Os dois retrovisores quebraram e aí o guidão também acabou empenando. E no banco do carona, na parte dos apoios, também empenou bastante. Complicado. E aí você está sem trabalhar, né? Tem alguma previsão de quando vai voltar a trabalhar? Então, no inicial eu estou de atestado, mas talvez eu retorne ainda essa semana, no final da semana. A situação ali que a gente relatou na reportagem é que pediram para o SAMU te atender, e aí o SAMU não chegou a tempo, né? Demorou muito, você se sentiu lesada também por isso? Então, como eu não estava tendo muita noção do tempo, mas eu lembro que os moradores falavam, meu Deus, está demorando demais, cadê esse SAMU, cadê? E como minha amiga acabou antecipando pelo medo mesmo do sangue que estava saindo, ligando para o meu pai acabou chegando antes do socorro e preferiu me levar para o hospital do que esperar mesmo, porque realmente estava demorando.